A gente segue aqui falando sobre o debate de ontem à noite entre Lula e Bolsonaro. Professor Marcelo Suano, falamos muito por cima, brevemente, sobre privatizações. A gente podia se aprofundar um pouquinho melhor nesse assunto, que divide opiniões, né? Bolsonaro é a favor, Lula é contra. Bolsonaro diz que poderia utilizar o dinheiro de algumas privatizações para bons fins. Lula diz que não vê vantagem alguma em privatizar estatal alguma. Como eleitor, pode se orientar com relação a esse assunto, escolher qual seria a melhor decisão? É interessante que essa questão depende da maneira como ela é apresentada para a sociedade. Se ela é apresentada como um erro, porque está entregando um patrimônio público para um grupo privado, isso acaba tendo resultados para aquele segmento mais demagógico, que tenta mostrar que aquele patrimônio público é público, e não é. Ele é um patrimônio privado de grupos que se assenhoram desses patrimônios. Esse é o grande problema. Mas ficou muito claro no debate que nós temos duas visões de mundo. Uma é, nós queremos tudo aquilo que é estatal sob o nosso controle, mesmo porque esse foi um dos grandes elementos de alavancagem de poder. Você controla autarquias, controla empresas, você controla tudo aquilo que pode ser dito como patrimônio do povo para transformar isso em instrumento político. Este é o grande problema. O Bolsonaro, ele segue a linha daqueles que enxergam que a sociedade deve ter proeminência sobre o Estado, porque a sociedade é que dinamiza e enriquece. É a sociedade que faz a economia, não é o Estado. No debate ficou muito claro que são duas visões de mundo. Uma privatista, não porque ser privatista é negativo, mas porque é necessário para criar uma sociedade saudável. A outra que diz não. Por quê? Exatamente pelos mecanismos que o ministro Ricardo Salles, futuro, dentro em breve, deputado Ricardo Salles, apresentou. Olha que coisa curiosa, só uma história que eu preciso contar. Eu estive num debate, por exemplo, no Dia da Amazônia, em que apareceu uma bióloga, exatamente esses intelectuais que ganham bolsas para fazer pesquisa. Ela já chegou com uma pena, não lembro se era na orelha ou com uma pena no pescoço, dizendo que entendia a cultura indígena. E ela falou uma frase que eu nunca esqueci: ou Amazônia ou Bolsonaro. Ela não estava preocupada ali em apresentar estudos científicos. Ela estava preocupada em fazer um discurso político. Se me permitirem contar uma outra história para ver como esse discurso político é deletério para o Brasil. Uma vez eu estava na Argentina fazendo um trabalho e fui almoçar, apareceu uma personalidade que até hoje eu não sei quem é e disse: nossa, vocês brasileiros são muito sortudos. Eu disse: por quê? Porque vocês têm toda a riqueza do mundo, inclusive a Amazônia. Aí eu perguntei: isso é verdade? Aí ele disse: você sabe por qual razão vocês ainda têm a Amazônia? Eu disse: não, por quê? Você consegue imaginar se a Amazônia fosse propriedade dos Estados Unidos, da China, da Rússia ou de qualquer grande potência? Sim. Eu disse: sim, seria desmatado, só tem um detalhe. Aí ele disse: vocês só mantêm esse patrimônio porque vocês são um povinho. Eu nunca esqueci disso. No dia que vocês tiverem grandeza, certamente a Amazônia não será mais de vocês. Por isso é que nós permitimos que vocês continuem com esse patrimônio. Os mecanismos de apropriação foram já apresentados. Inclusive, o Ricardo Salles trouxe para nós todas as formas que foram utilizadas. Professor. E a Amazônia, não sendo brasileira, é um jogo internacional. Eu sou filho de uma das construtoras do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E eu vi as pesquisas que eram feitas lá. Inclusive na questão de fármacos. Eu via nas bibliotecas e nos laboratórios. Vocês não têm noção como há interesse em se apropriar deste patrimônio. E nós que deveríamos fazer uma coordenação adequada para que isso fosse pesquisado com o auxílio do mundo, mas a partir dos interesses nacionais e por equipes de brasileiros. Seguindo nessa discussão, Alfredo Scaff. Olha, veja só, o que a gente precisa é trazer os interesses do Brasil para o Brasil, né? Esse comentário do Suano nos assusta de ver como é que o mundo enxerga a maneira como a gente cuida das coisas. Tudo bem, é uma questão que já pode ter sido feita esse comentário há décadas atrás, ou há 10 anos atrás, mas veja só, é uma realidade. É uma realidade. Então, a preservação da Amazônia é uma conquista nossa. E é isso que nós precisamos demonstrar para o mundo.
que a gente cuida da Amazônia, ela é nossa, sempre será nossa, e quem quiser ajudar, que cumpra os créditos de carbono dos acordos assinados, que já estão em 400 bilhões de dólares que o mundo deve para o Brasil. Ou eles assinaram aquilo e rasgaram o papel e jogaram no lixo? Onde está o presidente dos Estados Unidos que na campanha eleitoral prometeu 20 bilhões de dólares à Amazônia? Com que intuito ele fez isso? Para ganhar a eleição ou para realmente ajudar a Amazônia? Então, o que o ex-ministro Ricardo Salles fez quando participava das cúpulas mundiais era simplesmente falar a verdade. E quando se fala a verdade, se defende a soberania e se defende o Brasil como um bom patriota e um bom ministro. Nada mais do que isso. Agora, a gente começou a fazer isso nesse governo. Esse é o grande problema. Os ex-ministros do meio ambiente chegavam nas cúpulas internacionais e concordavam em falar mal do Brasil, que aqui as coisas não estavam indo bem. O que eu preciso para vocês falarem mal do Brasil? É isso que eles diziam. Então o Brasil realmente está nascendo nessa questão do meio ambiente, porque começou a falar a verdade e não existe outra coisa melhor do que você preservar a dignidade de uma população. Como disse o Ricardo, se não tivermos desenvolvimento econômico, as pessoas vão para a ilegalidade. E é isso que a gente precisa fazer. É possível fazer isso na Amazônia, riqueza o que não falta, e eu acho que a inteligência do Brasil, do brasileiro e a nossa criatividade tem tudo para fazer a região norte e a Amazônia uma região extremamente desenvolvida e com sustentabilidade, como disse o Salles. Isso não é difícil de fazer, tem que ter vontade política. O Diogo Schelp, no debate de ontem, em pauta as privatizações, e sempre que se fala nesse assunto, se fala, claro, da Petrobras, a política de preços, o quanto o presidente pode interferir nisso e nas reduções recentes nos valores dos combustíveis. Exatamente. Eu acho que foi um dos poucos pontos do debate em que ambos os candidatos falaram o que realmente pensam, o que realmente representam. A gente viu ali, e esse foi um dos méritos desse debate, a gente viu ali uma oportunidade, né, de ver realmente, comparar as ideias e os propósitos de cada um em relação a um tema importante. O presidente Jair Bolsonaro se mostrou favorável às privatizações, Lula disse que era contra, peremptoriamente, e cada um deles conseguiu apresentar aí seus argumentos. Então as pessoas, os eleitores, dependendo de suas crenças, dependendo do conhecimento que tem a respeito de cada um desses temas e preferências, podem fazer uma escolha a respeito de algo concreto, né? E foi também um dos poucos pontos do debate em que se falou do futuro. O presidente Jair Bolsonaro falando justamente sobre a questão das vantagens, né, da necessidade de tirar o Estado, o peso do Estado, e o ex-presidente Lula apresentando argumentos sobre, por exemplo, aluguel de gasodutos que foram privatizados, sobre a questão das refinarias, o fato de que a privatização ou abertura do mercado de refino ainda não trouxe, né, os benefícios esperados com um aumento de refino de diesel, por exemplo, e aí, obviamente, cada um pode comparar esses dados. Mas houve outros pontos em que não se viu a mesma sinceridade por parte dos candidatos e a mesma disposição a dizer o que eles pretendem fazer. Um desses pontos foi que ambos, né, nenhum dos dois, na verdade, disse como vai pagar pelas promessas que eles vêm fazendo, né? Essas promessas que representam, segundo diversos cálculos, um incremento muito grande nos gastos públicos, né? Ambos citaram aí de maneira mais geral a questão de uma reforma tributária, mas de fato não apontaram especificamente como pretendem pagar por essas promessas. Bom, nesse giro que ainda não falou, Marco Antônio Costa. Marco. Acho que a proposta fica muito clara, né, dos dois candidatos. Do lado do Lula, uma ausência de materialidade, de concretude com relação a programas de governo. Não consegue citar uma pessoa que vai fazer parte da equipe dele. Em contrapartida, o Bolsonaro tem já não só um programa, mas ele deu sim a concretude principal, que é a continuidade do Paulo Guedes, que consertou a casa, que teve a maturidade, a força, o capital político para reorganizar, para rearranjar as contas públicas, e se baseia também, e essa é a premissa madura de qualquer discussão, na curva de Laffer. É o seguinte: vamos diminuir a carga tributária
Isso naturalmente gera um aumento de arrecadação, porque cria um ambiente econômico mais próspero de desenvolvimento para nós, empreendedores, empresários, iniciativa privada. E o que é bom nisso? Ora, exatamente isso. Quer dizer, o governo ele já tem um orçamento discricionário, aquele orçamento do qual ele pode dispor, muito estreito. Então, é sim, sempre, né? Você tem uma escolha importando em várias renúncias. E nesse caso, o governo tem sido muito pragmático e eficiente com relação a essas escolhas. Imagina, o governo federal conseguiu, nesses últimos 4 anos, dentro de um ambiente pandêmico, com uma série de restrições, com o orçamento sendo tomado também por conta dos precatórios em decisão inédita do Supremo Tribunal Federal, mais a guerra na Ucrânia, a trabalhar toda essa temática sem intervir na economia. Então, a prova de que uma intervenção menor é mais eficiente e melhor para o cidadão e melhor para a liberdade econômica está aí. Agora, do outro lado, você via tentativa de interferência no preço da gasolina, dos combustíveis, né, numa intervenção direta na Petrobras. É isso que a esquerda defende. É a estatal dominando o espaço público. O estatal é uma premissa antiga, soviética, de que gestor público pode ter eficiência, sendo que ele não tem nenhum incentivo para ter eficiência na gestão da máquina pública. Pelo contrário, ali é você colocar os seus apadrinhados, os seus grupos políticos de interesse e se perpetuar lá. O século XX explica o fracasso das estatais. Então, sim, são 2 polos diferentes. O Bolsonaro segue numa linha de liberdade econômica e reconhecimento da individualidade, da emancipação econômica do indivíduo, da pessoa, sem o espaço, sem a intervenção do Estado. E o Lula não. Ele defende uma visão retrógrada que se mostrou falida no século XX. Ô Mota, os candidatos divergem de muitos assuntos, né? Dentre eles as privatizações e também com relação às pautas que devem ser prioridade no Congresso, as reformas. Exato. Eu acho que é importante prestar atenção numa coisa que o presidente Bolsonaro falou durante o debate, que é quase que exatamente a mesma coisa que eu falei há alguns dias atrás aqui, né? Eu lembrei, os 2 candidatos têm história. Não se trata de 2 pessoas desconhecidas que nunca ocuparam cargos públicos. Os 2 têm um passado atrás deles. Então é importante não só prestar atenção no que eles estão dizendo, e eles expressam pontos de vista quase que totalmente opostos em relação a vários assuntos, principalmente entre esse que está sendo discutido agora, da privatização. O candidato do PT disse: sou absolutamente contra a privatização, e o presidente Bolsonaro diz: eu acredito que o Estado tem que ser muito menor do que é, e a maioria das empresas estatais tem que ser privatizadas. Então está aí um grande contraste. Mas o que o eleitor deve fazer é não só olhar para isso, mas olhar para o passado, para o histórico. O que os candidatos fizeram no passado, o que eles fizeram está coerente com o que eles dizem que vão fazer. Eu acho que isso é o mais importante, Adriana. Professor Marcelo Suano, o Mota, na primeira hora do nosso debate, chegou a citar o célebre debate em 1960 entre Kennedy e Nixon. Quem ouviu pelo rádio achou que o Nixon ganhou, mas quem assistiu pela TV viu que o Kennedy que ganhou, porque Nixon estava meio abatido, até com a barba por fazer. O gestual do debate de ontem, vocês elogiaram o primeiro bloco em que cada um ia falando e ia contando o tempo, eles fizeram realmente uma discussão frente a frente. O que isso traz para o eleitor, e os eleitores estão em dúvida principalmente, professor? Veja, foi interessante trazer a questão do debate Kennedy e Nixon. Por qual razão? Porque as expressões ficam muito claras. A informação não é dada só com a palavra, mesmo porque você tem um tempo muito curto para poder falar tudo aquilo que é necessário e gerar um esclarecimento para a sociedade. Mas aquele indivíduo que está disputando uma presidência da República, as pessoas querem que ele seja um gestor, sim, mas querem também que ele seja um líder. E o líder é alguém que aponta um caminho e mostra que sabe por que está apontando. E não está ali para, de alguma maneira, se desculpar ou para, de alguma maneira, trazer um passado que todos viram que está errado, por isso mascara, em alguma medida, aquilo que informa sobre este passado. Naquele momento, quando nós tivemos o presidente Bolsonaro
tenso nos 4 primeiros minutos, 5 primeiros minutos, tanto que ele estava um pouco perdido em relação à câmera que ele deveria falar. E o Lula foi muito direto para a câmera. Só que houve uma reversão total e não houve equilíbrio, da minha perspectiva, nem igualdade técnica ali, não. Simplesmente o presidente Bolsonaro se mostrou como alguém que sabe do que está falando, mesmo porque o seu opositor tinha um problema de contradições que foram apresentadas, não apenas em relação ao seu governo e aquilo que ele diz que não existe, mas também em relação às declarações que fez ao longo de sua campanha eleitoral. Foi ofendendo grupos, foi ofendendo pessoas, foi ofendendo segmentos e depois tentava de alguma maneira se desculpar, algo que não era mais possível. Ora, ali, toda vez que o Bolsonaro apresentava esses problemas e essas contradições, se via uma postura do Bolsonaro, eu diria, de altivez em relação ao seu adversário, que ficava nervoso e tentava, de alguma maneira, sair do ambiente. Quando ele ia para a câmera, ele ia com uma agressão muito grande, ele era muito agressivo e isso marcou. Quando nós olhamos as expressões corporais, as expressões faciais, o domínio foi do presidente da República, que teve o ápice na hora que ele, rindo, disse: "Fale aqui, olha na minha frente". E o Bolsonaro fixou os olhos e o Lula desviou e não sabia o que fazer, ao ponto dele ter batido no ombro e dito: "Olha, vamos ficar aqui apenas nessas questões". E o Lula se assustou. Em síntese, a informação foi passada de uma forma adequada pela postura do presidente da República e pela postura do ex-presidente. Um se mostrou incomodado porque não tinha como se desfazer das suas contradições. O outro se mostrou mais tranquilo. Por quê? Porque ele estava trazendo dados e trouxe uma questão que é muito relevante. Em 13 anos não foi feito quase nada daquilo que prometeu de excepcionalidade. Eu tentei, em 3 anos, tendo o mundo inteiro contra mim, em especial aqui no Brasil. Ora, quando você olha isso, tem algo que eu lembro que foi trazido à tona quando falou do percentual da transposição do São Francisco e mais outros elementos que não é colocado. Não adianta a gente fazer uma leitura e dizer entregou até 80%, por isso fez muito. Não. Tem que ver qual é a estratégia que foi adotada. Muitas vezes, a melhor forma de você manter o controle sobre um povo é dizer que você está quase concluindo aquilo que ele necessita para ser livre, mas ainda não conseguimos. Por isso, você prorroga ad eterno a conclusão das necessidades e a conclusão das suas promessas. Isso está dentro da estratégia. E numa estratégia contraditória. O Bolsonaro conseguiu, para a sua postura, mostrar isso para o povo. Razão pela qual ele disse: realmente, eu posso me apresentar como líder. Eu tenho certeza que, inclusive, para os estados onde haverá segundo turno com candidatos apoiados pelo presidente, todos esses candidatos devem ter ficado muito mais tranquilos e sabem que ali eles poderão ter um desempenho melhor, doravante, até o dia 30 de outubro. Em síntese, as expressões corporais do Bolsonaro, expressões faciais, elas foram muito fortes e com grande riqueza de capacidade de liderança, ao contrário do seu opositor, que ficou mais acuado e se mostrou agressivo. O povo percebeu isso. Alfredo Scaff, concluindo, o conteúdo do debate de ontem serve para quais reflexões do eleitor? Em 1 minuto e meio, por favor. Olha, eu gostei muito do debate, gostei da forma como o debate se desenvolveu. Achei que os jornalistas foram muito imparciais, foram muito corretos nas perguntas, principalmente na maioria. E eu espero que os próximos debates venham com outras questões. O presidente Bolsonaro tem muita coisa para conversar, para debater, para discutir, para comparar. Eu acho que outras questões precisam vir à tona, como segurança pública, soberania, segurança de fronteiras, relacionamento internacional, comércio internacional, superávit primário. Vejo a diminuição do desemprego no Brasil é recorde no período pós-pandêmico, o desemprego só cai todos os dias, os preços nos supermercados estão diminuindo, há uma deflação. Então, acho que tem muita coisa para conversar. Eu espero que os dois realmente tenham propostas. Obviamente, quem está na situação tem a proposta da continuidade com melhoramento, mas que a oposição traga novidades e traga realmente fatos concretos para discutir em alto nível. Eu acho que os próximos debates precisam, obviamente, melhorar esse último debate, que foi muito bom. E eu espero que eles sejam melhores, que a gente chegue no dia 30 e tenha o melhor caminho para o país. Ricardo Salles, 1 minuto e meio, por favor. Olha, Thiago, o debate foi bom, o Alfredo disse bem.
Mas precisa ter um pouquinho mais, na minha opinião, de explicitar realmente o que é cada um dos lados. Né? Tudo que se passou ao longo desses 3 anos e meio no Brasil com, primeiro, os efeitos da pandemia, muito grave. Segundo, o que nós ainda estamos sentindo aqui, os efeitos da guerra da Ucrânia e da Rússia, fazem com que as condições pelas quais se exerceu o governo do presidente Bolsonaro seja absolutamente diferente das condições pelas quais se elegeu o governo do Lula. O que fez o governo do Lula em meio a um mundo que só crescia? Os maiores crescimentos da história no mundo foram naquele período. O Brasil não aproveitou aquele período para fazer reformas importantes. O Lula teve o comportamento da cigarra, né? Que não se preparou para o inverno, não fez todas aquelas reformas, estruturas. Eles efetivamente tocaram o pau na grana, encheram o povo de dinheiro para comprar isso, para financiar aquilo, transformaram a sociedade brasileira numa sociedade endividada na base do consumo, né? E quando o Brasil precisou efetivamente caminhar com as próprias pernas, porque o mundo começou a dar problema, aí desmoronou de vez, que foi o governo da Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é continuidade do Lula. Ele tenta separar os dois governos como quem dissesse, eu fui muito bom, a Dilma não foi tão bem assim. Não, é o mesmo governo. Aliás, é interessante a entrevista que o Lula deu para o William Vac numa outra emissora, em que o William Vac mostra para ele, olha, não senhor, foi no seu governo que o déficit, no final do seu governo, Lula, que o déficit explodiu, né? O déficit primário e tudo mais. Ou seja, uma das coisas que precisa ser mostrada nesse debate é a diferença das circunstâncias. O mundo bombava, crescia enormemente na época do Lula e ele não fez o que tinha que ser feito. O Bolsonaro, infelizmente, pegou pandemia e guerra da Ucrânia e da Rússia. E ainda assim fez muita coisa. Fez autonomia do Banco Central, marco legal do saneamento, lei de liberdade econômica. Não foi um dos países que menos caiu, um dos países que mais rápido está recuperando. Tudo isso em meio à guerra e à pandemia. Então, talvez no próximo debate fique a sugestão explicitar bem o que não se fez lá atrás, mesmo com um cenário maravilhoso, e o que se fez hoje, mesmo com um cenário muito mais cinzento no planeta. Ainda assim, foi um bom debate, interessante, e o domínio do presidente Bolsonaro sobre o candidato Lula foi total. Marco Antônio Costa, suas considerações finais sobre o debate de ontem em 1 minuto e meio. Também fiquei muito feliz com o desempenho do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro no debate. Eu vi, pelo que eu vi pelo menos, né? Lula perdeu muito voto ali, chamou o MST tudo de bandido, até foi bom, né? Eu gostei quando ele falou que invasor de propriedade é bandido. Ficou muito claro para mim que o Lula chamou invasor de propriedade de bandido. Isso ficou ótimo, achei excelente. Lula perdeu o pé, né? Você vê que ele começou a se desestabilizar a ponto de não conseguir sequer fazer uma reflexão, transmitir o seu pensamento. E no final, o mais curioso é quando ele pediu 2 direitos de resposta, ganhou um e falou que ia recorrer ao Supremo Tribunal. Quer dizer, perceba só, né, a linguagem como ela é utilizada e os trejeitos de um candidato. Bolsonaro não, ele estava tranquilo, confiante, transmitiu essa confiança com serenidade. A expectativa de muita gente que eu ouvia e ainda escuto da direita era essa, quer dizer, poxa, o Bolsonaro, se ele mostrar a gestão, se ele mostrar o programa dele, se ele mostrar o que foi executado, ele consegue conquistar, arrastar as pessoas por meio do exemplo. E eu percebi isso. Então, de um lado, a agressividade e uma inteligência emocional completamente destruída por parte do Lula. Ele corroeu o tempo dele no terceiro bloco, ficou quieto, ficou falando sem parar, e o Bolsonaro aproveitou lá 6 minutos para conseguir falar livremente sobre a diferença entre ele e o Lula, né, que não é só uma diferença entre programas de governo, mas como disse o Mota e todo mundo aqui, um passado de viés autoritário, de tentativa de controle da imprensa e das mídias. E isso ficou muito claro. Então, eu sinceramente acho que o Bolsonaro conseguiu ganhar votos com esse debate e o Lula perdeu muitos votos com essa demonstração de insegurança e contradição. Diogo Schelp, você no começo falou uma espécie de empate técnico entre os dois, é isso? Exatamente. É impossível, Thiago, que alguém consiga fazer uma análise
isenta de um episódio como esse quando ela está com a vista embaçada pelos óculos da preferência política dela. Isso fica claro pelos elogios exacerbados que se faz ao desempenho de Bolsonaro aqui. Quando a gente analisa friamente, o que a gente vê são dois candidatos que estavam à vontade no debate. Claro, um mais tenso no momento em que estava sendo pressionado por questões sensíveis, como é o caso do Petrolão para o Lula, e o caso da pandemia para Bolsonaro, né? Então o Lula realmente, por causa disso, dominou a primeira parte do debate, dirigiu-se de maneira mais clara à Câmara, falou e pressionou o presidente em relação à gestão da pandemia, que foi motivo de grande rejeição do presidente no auge das questões de saúde que o Brasil enfrentou esse ano, com quase 700 mil mortos, né, na pandemia, uma das maiores taxas de letalidade pelo Covid em proporção à população do mundo. E em relação ao Bolsonaro, dominando no final do debate, conseguindo inclusive fazer com que Lula perdesse muito tempo dando respostas picadas e garantindo aí 5, 6 minutos de quase um discurso final de Bolsonaro, em que ele conseguiu ali expor a ideia sem grande contradição de Lula. Mas eu achei interessante o formato em que eles ficaram próximos, porque em determinados momentos passava a impressão de que Lula e Bolsonaro, se não houvesse a diferença política, ideológica entre ambos, poderiam ser parceiros, amigos de churrasco, né? Porque percebia-se nitidamente que em determinados momentos eles estavam achando graça, achando divertidas as provocações mútuas que eles faziam. Bom, sua conclusão final sobre o debate de ontem à noite entre Lula e Bolsonaro, também queremos ouvi-lo. Roberto Mota. O debate de ontem foi um marco, tanto pelo baixo nível de hostilidade, quanto pela oportunidade de falar sobre coisas que ainda não tinham sido exploradas. Eu acho que o debate mostrou que é possível um confronto de posições morais e de valores sem que você sinta a necessidade de destruir o seu adversário moral e fisicamente. O eleitor brasileiro é muito mais inteligente e preparado do que os marqueteiros imaginam. O eleitor brasileiro sabe muito mais do que muitos analistas e cientistas políticos. Eu falo com pessoas nas ruas todos os dias. As pessoas entendem o que está acontecendo. Então, para mim, o saldo do debate foi extremamente positivo. Eu fiquei muito feliz e minha felicidade não está relacionada exclusivamente a um desempenho melhor do presidente Bolsonaro. Eu acho que ontem nós vimos a vitória da liberdade, claramente. Nós vimos uma vitória do jornalismo, a qualidade das perguntas que os jornalistas fizeram e a própria dinâmica. Ontem, a grande ausência da noite foi a do jornalista militante, aquele que está lá para provocar, para causar. Ele não estava naquele debate ontem. Eu acho que a vitória foi da sociedade, que viu que não existe monopólio da verdade e que não se deve demonizar os adversários. Eu acho que ontem nós vimos uma vitória da serenidade, vitória da autoconfiança, uma vitória da verdade. Eu acho que no debate de ontem nós vimos uma vitória do Brasil. Salles pede 30 segundinhos para encerrar, então. Um rápido comentário. Ontem, pelo ex-presidente Lula, foi dado o tom da eleição municipal de 2024. Invasor de propriedade é bandido. 2024, nós vamos usar muito essa frase.